São muitos os motivos que deixam as pessoas loucas para viajarem para Roma. Alguns são por motivos históricos, outros românticos, outros ainda por motivos religiosos. Eu não tinha nenhum, porque essa noite eu vou mostrar para vocês os motivos que eu encontrei para querer visitar essa cidade. Então fica aí. Essa noite eu vou mostrar alguns lugares assombrados de Roma. Tem fantasma de gladiador, tem espíritos atormentados, assombração de uma deusa e velhinhas hospitaleiras. Fica até o final, porque o último é nada mais nada menos que um museu cheio de almas condenadas que pensam que ali é a casa delas. Ring around the rosy. Boa noite. Eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos para Roma. E o primeiro ponto assombrado de Roma que a gente vai conhecer é o Mezzaluna, ou Meia-Lua. O bairro tem esse nome porque o rio Tibre fez com que o lugar tivesse essa forma. É onde os fantasmas parecem estar à vontade. Não se importam se é dia, se é noite, se está cheio de turistas ou isolado. Eles aparecem. No ponto mais alto do bairro está a ponte Vittorio Emanuele II. Há muito tempo, no exato lugar onde está a ponte, havia um templo dedicado a Proserpina. E quem não está ligando o nome à pessoa, ou no caso, a divindade, em grego, é Perséfone, a deusa do submundo, filha de Júpiter e Ceres, que foi raptada por Plutão para ser sua esposa, uma das mais belas deusas. E durante os meses de inverno na Europa, dizem que o templo se materializa onde está a ponte, e de lá várias almas escuras se libertam e ficam soltas pelo bairro, atormentando a vida dos moradores e dos turistas. A maioria dos relatos são sobre sombras negras que circulam entre as pessoas e até entram nas construções, deixando uma atmosfera pesada e de medo. Acredita-se que quando o templo se mostra, também é aberto um portal direto do reino de Perséfone, o submundo, de onde essas almas saem. E ainda em Mezzaluna, vamos agora para um edifício imponente e muito antigo, o Panteão. O lugar é assombrado por um rei, Humberto I. O rei Humberto foi morto em Monza, violentamente por um anarquista em 1900. Foi enterrado no Panteão e sua primeira aparição foi em 1930. Para adivinhar quem? Mais uma vez, um coitado de um guarda que vigiava a entrada do lugar. Ia ser só mais uma noite de trabalho, uma noite comum, eles disseram. Mas enquanto montava a guarda, sentiu que o ar ficou bastante gelado e que havia alguém atrás dele. E ao olhar, viu que se aproximava calmamente a figura do rei. O homem ficou tão assustado que nem sabia para que lado corria. E logo lá estava Humberto I bem à sua frente. Se aproximou o suficiente para que o guarda sentisse um gelo na espinha e disse a ele alguma coisa. Antes de desaparecer, tocou na manga do uniforme do vigia para se despedir, deixando uma marca de queimado. E o que ele disse, isso jamais a gente vai saber, porque o guarda sentiu tanto medo, tanto pavor, que só teve tempo de dizer a um colega que foi socorrê-lo o que viu. Contou que o rei tinha falado com ele, que disse algo referente à política, algo sigiloso. E logo em seguida morreu. Deu tilt no homem, empacotou. O coração parou. Desde então, muitas outras pessoas contaram ter visto o fantasma do rei Humberto caminhando, tanto dentro do panteão, quanto na área externa e também em sua volta. O rei nunca mais se aproximou tanto de alguém vivo quanto fez com o guarda, também nunca mais disse nada. Vai ver que ficou chateado, né? Por ter matado o homem. Esse lugar tem bastante fantasmas. Uma dessas histórias faz muita gente ter medo de alugar apartamentos no prédio onde tudo aconteceu. No começo do século XX, um homem de cerca de 30 anos costumava passar pela Vila Plebiscito, todos os dias a caminho do trabalho. E naquela manhã viu uma velhinha atravessando a rua no mesmo momento que uma espécie de ônibus, só que puxado por cavalos, se aproximou sem que ela percebesse. O homem se apressou em correr e puxar a mulher, evitando que fosse atropelada. Passado o susto, a velhinha, muito agradecida, convidou o homem para tomar um café em seu apartamento, que ficava bem no prédio em frente. Ela insistiu tanto, disse que queria agradecer, que fazia questão. Aí ele acabou aceitando o convite. Chegando ao apartamento, se surpreendeu ao ver que não era só uma velhinha.
eram 2. A irmã gêmea também estava lá. E os 3 passaram cerca de 3 horas tomando café, comendo bolinho, aquele programa de senhorinhas, até que acabou ficando tarde e ele precisou ir embora. E essa história é muito boa, mas antes de continuar, caso vocês ainda não viram, a gente tem mais histórias de fantasmas na Itália. Eu deixo para vocês aí no card um desses vídeos sobre uma garotinha que desapareceu em um castelo e que de tempos em tempos é ouvida gritando, pedindo socorro e chamando pela mãe. Voltando às senhorinhas, como o homem tinha que passar por ali todos os dias, costumava sempre dar uma olhadinha para o prédio das irmãs. Mas nos 3 dias seguintes viu que tudo estava sempre fechado. Continuou assim, até que na 3ª manhã, não aguentando mais a curiosidade, foi perguntar ao porteiro do prédio se estava tudo bem com as 2. E aí o porteiro olhou com uma expressão de espanto, mas percebendo que o outro perguntou seriamente, respondeu que as 2 irmãs tinham morrido há cerca de 2 anos. É claro, ele não acreditou. Chegou até a se irritar, dizendo que seria impossível, já que 3 dias antes esteve com elas, por horas. E insistiu tanto que o porteiro o levou até o apartamento das irmãs. E aí a cabeça deu um nó. Estava tudo vazio, sem nenhum móvel, exceto por uma mesinha de centro. Tudo empoeirado e cheio de teias de aranha, inclusive com aquele cheirinho de casa abandonada. Percebendo o espanto do homem, o porteiro contou que as 2 morreram praticamente no mesmo momento. Uma delas atravessava a rua quando foi atropelada por uma carruagem coletiva. A irmã estava na janela, viu tudo e teve um infarto fulminante. Só que o que mais apavorou o homem foi que sobre a mesinha, aquele único móvel que ficou na casa, estavam 3 xícaras de café. Bem no centro de Roma está o Coliseu, o mais famoso e maior anfiteatro do mundo antigo, com seus quase 2000 anos. Resistiu ao tempo, a terremotos e, acreditem, até a ladrões de pedras. E apesar de manter só 1/3 da estrutura original, é hoje uma das atrações turísticas mais procuradas. E era assim também antigamente. O lugar era usado para divertimentos sangrentos como luta de gladiadores, execuções e, infelizmente, também luta entre animais selvagens. Aí eu imagino as famílias romanas no domingão à tarde fazendo fila na porta do Coliseu para assistir o povo arrancando o couro um do outro. É bom também que vocês se inscrevam e deixem o like, senão eu não levo ninguém para ver a lutinha de fantasma no domingo, certo? Aproveita aí e ativa o sininho para não perder as histórias reais de crimes e assombrações. Como essa outra aí, ó, que também fala da Itália, que tá no card. Vocês imaginem então, né, a energia ruim que fica num lugar desse. Pois é, essa energia se reflete até hoje e pode ser sentida e presenciada por visitantes em forma de aparições e sons. O ponto principal dessa atividade é o hipogeu, as câmaras onde os gladiadores ficavam antes das lutas e ficavam também os corpos dos que eram derrotados. Essas câmaras foram reformadas e abertas à visitação, mas são muitos os relatos de aparições de espíritos de gladiadores. Eles aparecem feridos, deformados, com membros faltando e trazem com eles uma sensação terrível de angústia e de raiva. Não parecem ser espíritos calmos e alguns tentam até atacar os vivos. Também são ouvidos gritos e som de correntes, além de vozes sussurrando e gemidos de dor. O Muro Torto fica na Vila Borghese, um maravilhoso e enorme jardim, onde durante o dia é o lugar perfeito para pessoas que não gostam muito do tumulto dos turistas. O jardim fica a pouco mais de 1,5 km do Panteão e está cheio de obras de arte. Tem um museu e uma réplica do teatro de Shakespeare. Mas é o Muro Torto mesmo que nos interessa. É bem grande e extenso e corta a Vila Borghese, se estendendo até a Piazza del Popolo. E é quando a noite chega que a atmosfera muda, principalmente pela extensão do muro. Os relatos são de pessoas caminhando de um lado a outro, sem se afastar dele. Estão desgrenhadas, feridas e parecem desorientadas. Alguns batem desesperadamente no muro, outros tentam escalar. Eles gemem, choram e se lamentam. Alguns tentam abordar quem passa. Eles são espíritos atormentados. Lá pelos anos de 1800, era ali onde ladrões e criminosos eram sepultados, sem lápides, sem cruzes, sem seus nomes, sem nenhum ritual. E ao que parece eles não aceitam isso.
Isso é, se eles sabem que estão mortos, porque, como eu disse, alguns abordam quem está passando para tentar roubá-los. Dizem que aquele ponto em específico parece bem mais escuro, certamente por causa da energia, e que as aparições dão muito medo pelo seu aspecto, já que foram mortos por execução. E, finalmente, o primeiro lugar assombrado de Roma, Museu delle Anime del Purgatorio, também chamado de Museu das Almas Atormentadas. É modesto, pequenininho mesmo, fica em uma pequena sala na sacristia da igreja Santo Cuore de Sulfradio, construída em 1810. Para a gente entender como surgiu esse museu, vamos dar um salto lá para 15 de setembro de 1897, quando um incêndio estragou bastante a capela da Virgem do Rosário, também construída pelo mesmo homem, um missionário. Quando ele foi ver os estragos e o que teria sobrado, percebeu na parede, atrás do altar, uma marca de queimado, que era perfeitamente o rosto humano, de expressão triste. Ele entendeu aquilo como uma mensagem de uma alma do purgatório tentando se comunicar ou pedir socorro. Eu não sei por que ele pensou isso, mas o fato é que depois ele passou a viajar pelo mundo atrás de documentos, de testemunhos e relatos sobre coisas parecidas, sobre manifestações das almas do purgatório, e começou a construir sua coleção, guardada antes no Museu Cristão da Vida Após a Morte. O Papa Pio X abençoou cada peça porque acreditava que o acervo serviria para alertar os fiéis. Após a morte do missionário, o acervo diminuiu muito, porque foram deixadas somente as peças que não puderam ser de forma alguma contestadas, que eram autênticas. E elas estão hoje, então, no Museu das Almas do Purgatório. Mas não somente peças e documentos estão ali. Ao que parece, essas almas também encontraram no museu o lugar perfeito para permanecerem. Elas vieram atrás das peças e se manifestam com gritos, batidas, cheiros e sons assustadores. Elas também se materializam, mostrando agonia e tormento. Mas não é só isso. Nas paredes aparecem marcas queimadas de rostos agonizantes, marcas de mãos, de unhas. Algumas permanecem, outras desaparecem tão misteriosamente quanto surgiram, dando a entender que essas almas vão e voltam quando querem. Alguns manuscritos e peças também estão queimados, estão marcados, e muitas dessas marcas são cruzes, como se as almas pedissem que rezassem por elas. As pessoas acreditam que a energia dos objetos atraiu esses espíritos perdidos até lá, e por estar em uma igreja, que estejam tentando pedir perdão e socorro. E tem aí mais 3 lugares que mereciam sim estar nessa lista, mas eles são tão extraordinários, tão cheios de atividade sobrenatural, que eu decidi fazer vídeos individuais sobre eles. Então vocês podem esperar que vão sair mais vídeos sobre lugares assombrados em Roma. Por enquanto, muito obrigada por terem assistido. Se ainda não forem um paciente desse sanatório, gostam de casos criminais, histórias reais de assombrações e de bichinhos, se inscrevam, se internem, ativa o sininho para receber as notificações e, se gostou, deixa o like para ajudar a gente. Logo eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.